Salve, salve galera, chegando aqui com o podcast edição histórica. Não tem como usar outro adjetivo, afinal, vejam o que fez Marc Marquez na temporada 2025 da MotoGP. Eu, Carlos Costa, aqui na companhia de Guilherme Longo, sempre conosco, Fausto Macieira, comentarista do Mundial de Moto Velocidade nos canais ESPN, e hoje a gente repercute o que esperávamos, a confirmação do título do Marc Marquez no GP do Japão, mas de maneira histórica, dada a reconstrução que ele fez na própria carreira na MotoGP, depois de todas as dificuldades, como foi destacado, inclusive, depois da corrida em Moteg. Fausto, seja bem-vindo. Que privilégio nós temos de ver mais um grande piloto da história do motociclismo em ação e construindo ainda a sua história. É isso. Bom dia, Carlos Costa. Bom dia, Guilherme Longo. Salve, rapaziada, ligada no podcast, parceria velocíssima da Yamaha Racing Brasil e da Motorsport Brasil, em tempo de celebração, em tempo de festa. Eu até trouxe aqui os irmãos Marques, direto do Japão, aqui para vocês verem. Esse aqui, que tá aqui, o samuraizinho aqui com a espada na cela, é o Mark, né? E esse aqui, que é mais calminho, fazedor de sushi, é o Alex Marques. E, pô, trabalharam firme no Japão. O Alex não teve um grande fim de semana. O Mark estava muito mais interessado no título do que na vitória. Falou que não ligava a mínima para a vitória, mas o mais importante foi o título, né? Foi essa escalada, esse retorno difícil, sofrido, tenaz, diário, de esforço, operações e tudo mais, para chegar ao seu nono, para mim, é igual a ele. Nono título mundial, 7º na MotoGP, de maneira brilhante, e como brilhante foi o fim de semana do Pecco Bagnaia, né? Foram dois destaques, né? O título, que é muito maior do que a corrida, para o Marc, e finalmente uma boa atuação do Pecco Bagnaia, sobre a qual a gente vai falar bastante nesse podcast, que também tem muitas outras atrações. Superbike saindo faísca lá em Aragon, e também expectativa para o Motocross das Nações de 2025, que é agora, nesse fim de semana. Gui, o Fausto já traz um outro destaque aí da MotoGP, a gente vai abordar outras competições, como dito, né? Reiteramos, 9 títulos, né? A despeito do que a Liberty Media possa entender, mas Pecco Bagnaia talvez dando molho para essa reta final de campeonato agora que o título do Marquez já está decidido. De todo modo, dada a reconstrução da carreira do Marquez, né, o comeback, como a própria MotoGP colocou, a gente tem que destacar o que fez o piloto espanhol nessa temporada. Seja bem-vindo, Gui. Salve, salve, galera. É uma honra, né, pra gente estar assistindo a história sendo feita. Porque eu até convido vocês, no domingo, pós-corrida, a gente publicou um especial no Motorsport sobre os comebacks, as voltas por cima de vários atletas depois de lesões gravíssimas, né? E a gente tem casos tanto do esporte individual quanto do esporte coletivo. Rebeca Andrade tendo que fazer várias cirurgias, a ponto de quase perder os Jogos de Tóquio e depois o ápice dela em Paris. O próprio Ronaldo Fenômeno, todo o problema que ele teve, basicamente desde a Copa da França, né? E a volta por cima gigantesca, sendo o melhor jogador da Copa de 2002. Mas ninguém teve um intervalo de tempo tão grande entre uma glória e outra quanto o Marquez. E eu acho que isso é o maior de tudo. A reconstrução da carreira do Marquez. E vamos lembrar, os acidentes não foram o fundo do poço do Marquez. O fundo do poço veio depois. Os acidentes foram o começo do problema. Foram 4 cirurgias entre 2020 e 2021, mais um 2021 e um 2022 e um 2023 sofríveis com a Honda. Vamos lembrar, o Marquez desiste de um fim de semana porque ele não tinha confiança na moto em uma pista que ele era o rei. Esse é o tamanho da volta por cima. O cara arriscou a carreira dele. Ele podia ter jogado todo o legado dele. Não vou falar no lixo, porque ainda lembrariam do Marc como um octacampeão mundial. Lembrariam, sem dúvida. Mas talvez apagaria um pouco do que foi a história dele se não tivesse sido essa jogada arriscada. Sair de um contrato da Honda, um contrato extremamente lucrativo, ele era o piloto mais bem pago do grid, para recomeçar na Gresini. Ele falava, eu tô aqui porque eu quero encontrar de novo a felicidade de correr, eu quero gostar de estar correndo. E aí ele faz um 2024 impressionante para um cara que nunca tinha andado com uma moto da Ducati e que estava andando com uma moto defasada, batendo de frente contra os 2 candidatos ao título. E aí chega 2025
e eu acho que ele faz muito mais do que todo mundo imaginava. Todo mundo colocava o Mark como o favorito pro título? Sim, mas um domínio desse tamanho, às 5 corridas do fim, ele já tem 541 pontos, ele pode bater 700 esse ano, dependendo de como for a reta final. Então, assim, é uma temporada histórica e um parêntese, né? A comemoração, a gente tá muito acostumado a ver as celebrações dos títulos na MotoGP, sempre tem uma coisa de interação. Jorge Martin ano passado com o Exterminador do Futuro, o Mark fez da bola 8 uns anos atrás. Sempre é uma comemoração interativa. A do Marques ontem não, era um vídeo. Era um vídeo mostrando o percurso que ele fez, o que foi esse comeback, tudo que ele sofreu, e dava pra ver visivelmente o quão emocionado ele tava. Ele tava chorando, ele tava feliz por aquilo que ele realizou. E eu acho que sim, ontem a gente viu um título pra história do esporte a motor. É isso, a gente até tem alguns chats da edição anterior do podcast para repercutir, o Wagner Eric mandando, nem o Didi da linha imaginava que o Mark faria com a moto dele, colocou todos os pilotos no chinelo, é justamente o destaque do Gui, né? Marques era favorito, mas do jeito que foi, a gente não esperava. Acachapante desse jeito, Exatamente. O Guilherme Macraques mandou aqui, ó, GOAT do esporte a motor, soberania extrema. E o Jean dos Santos Gomes mandou o seguinte: MM93, história de superação, admiro demais esse cara. Realmente, as estatísticas comprovam, né? Ele tinha sido campeão pela última vez na MotoGP em 2019, portanto 2.184 dias depois ele volta ao trono da classe rainha, passando aí por 5 cirurgias só no braço direito, bastante coisa, tendo perdido 30 corridas nesse meio tempo. Algumas estatísticas interessantes, 108 quedas desde que ele foi campeão da MotoGP em 2019. Então... Nossa, e aí a gente tem que comparar, né? Quantas foram do período Honda versus quantas do período Ducati. Exatamente. 212 na carreira no Mundial. Contabilizadas. E uma do começo do ano, né? Ele vence o GP da Tailândia, assume a liderança, quebrando um jejum dele mesmo de 93 corridas sem ser líder do Mundial. Então, cabalisticamente, tudo estava conspirando a favor dele esse ano. Já chega aí às 73 vitórias. O Valentino Rossi tem 89, agora empatado em títulos na classe principal com o Valentino Rossi. A gente vai falar dessas comparações, enfim, o que está por vir ainda pro Marc Marquez, mas acho que o que destaca muito esse título de 2025 dele é, primeiro, toda a reconstrução dele enquanto piloto na MotoGP, trocando Honda pela Gresini, inicialmente depois do Ducati Fábrica, mas também o jejum de anos sem título, né? 6 anos aí, foi o maior intervalo aí entre títulos dessa era moderna, ou passando o Casey Stoner, que tinha sido 4 anos entre o título de Ducati e o título de Honda. Ele também e o Marc Marquez conseguiram aí algumas coisas interessantes que vão ficar para a história em meio a esse caminho rumo ao título, inclusive a antecedência da conquista dele na rodada 17 e um total de 22, perdoem. É o título da Era Moderna mais antecipado também. E ele é o mais velho também da Era Moderna a ser campeão, se eu não me engano. O Fausto até deve ter essa informação para confirmar, mas eu acho que ele passa com 32 anos e alguma coisa. Pois o que dizer, né? Só celebrar, admirar a tenacidade, a vontade, porque deve ter tido uns dias difíceis, chuvosos e tudo mais, e turbulentos na vida dele, ele mesmo duvidando da capacidade de retorno, sem necessidade financeira de voltar, porque a gente vê muitos atletas voltarem por força da falta de recursos que deixam de entrar quando você aposenta nas pistas, né? Mas o Mark superou tudo isso, não teve dúvidas. Ele falou assim: eu não tenho obsessão pelo título, eu tenho obsessão por voltar a estar bem. E no final ele falou uma coisa muito maneira, né? Entre outros, né? Porque ele é muito cabeça articulada. Ele falou assim: eu me sinto em paz, agora eu estou em paz. E completando o que ele tinha falado antes, que ele falou assim: eu não tô nem ligado. Ele falou assim: eu estou defecando para essa corrida, não estou nem aí para a corrida. Que eu acho que era um certo exagero, mas eu acho que o tombo que ele tomou no sábado, falou assim: pra que eu vou arriscar, bicho? Eu vou cair aqui, pra quê? Mais uma vez, né? Depois de tantos contratempos, vou jogar seguro. E foi o que ele fez, né? Foi o que ele fez na corrida sprint, foi o que ele fez na corrida principal. Chegou ao pódio, feliz da vida, ainda deu essa chance para o Bagnaia brilhar, né? Ainda que tardiamente, né? Conseguiu 37 pontos perfeitos, o que ele não conseguia desde o GP do ano passado, onde ele também perdeu, né? Perdeu para o Jorge Martin. Então, acho que o Marquez 2025 é o Marquez
mais forte que a gente já viu em toda a carreira. Tem uma foto que tinha essa foto célebre com o Valentino, que era a classe de 2006, e o Valentino era o único que permanecia, os outros todos estavam em preto e branco, e o Valentino colorido, e tem essa foto com o Mark, né? O Mark é o único remanescente da turma da classe de 2013, né? E vencendo de maneira amassando, né? Vencendo sem a menor sombra de dúvida. E assim, como vocês falaram, em outros esportes a gente saúda atletas que voltaram depois de fases difíceis, mas a dele foi uma das mais difíceis, num esporte que por si é perigoso, que por si é cheio de riscos, e ele insistir e conseguir atingir a sua meta, e lá na Honda cumprimentar as pessoas, inclusive a pessoa que eu acho que agravou aquela situação toda, achei de uma elegância esplêndida, exemplar, assim como o Bagnaia falando dele. Então, foi um fim de semana. Ele indo consolar o Alex Marques, né, que mal bem tinha uma chance matemática de título, mas praticamente impossível, mas ele indo lá consolar, celebrar junto, achei tudo muito bom, muito estimulante para nós que no dia a dia lutamos não com desafios tão grandes, mas com desafios que às vezes nos desapontam e nos deixam um pouco desconsolados e sem forças para lutar. Onde ele buscou energia é onde nós podemos buscar também para vencer na vida, para tentar seguir da melhor maneira possível. E esse domingo foi uma prova de que isso é possível em qualquer nível, para pedestre, para pilotos de campeonatos de esportes em nível estadual, nacional, internacional, e no caso do Marques, para mim, sideral. É isso, de fato, título maiúsculo, né? A gente trouxe algumas estatísticas e a maneira com a qual ele volta ao trono também remete a outros atletas da história do esporte, como você falou, né? Até fazendo referência à matéria que a gente publicou no motorsport.com. Vale aqui rapidamente trazer alguns nomes, Gui. Depois a gente vai deixar o link da matéria na descrição, mas vamos pegar assim, por exemplo, no mundo do esporte motor, além de Marques, Niki Lauda. Niki Lauda sobreviveu a um acidente gravíssimo no Nürburgring Nordschleife em 1976. Se você não viu ainda o filme Rush, sugiro assistir. Ele, inclusive, volta naquela temporada mesmo, continua disputando o título com o James Hunt, perde, mas é campeão no ano seguinte. Se a gente olhar para o tênis, no tênis a gente tem muitos exemplos. Talvez o maior de todos é o Rafael Nadal, que teve que lidar com muitas lesões ao longo da carreira, especialmente o período pré-pandêmico, e aí depois ele conquista o Australian Open de 2022. É um título de Grand Slam depois de um longo período que ele ficou afastado das quadras. No feminino, Maria Sharapova, Serena Williams... falei da Rebeca Andrade. Olhando para os coletivos, o Ronaldo Fenômeno, Klay Thompson na NBA, jogador do Golden State Warriors, que perdeu 2 temporadas consecutivas por lesões, rompimento do ligamento cruzado anterior, depois do tendão de Aquiles. Então tem muita gente aí que ele se junta nessa galeria das grandes voltas por cima do esporte. Ô Fausto, e falando da MotoGP, do Mundial de Moto Velocidade de maneira mais ampla, né? Apareceu até uma estatística interessante no final da transmissão deste GP do Japão em Moteg, dele se juntando a outros 5 pilotos como campeões por 2 marcas diferentes. A gente tem até essa relação aqui, o Casey Stoner, o Valentino Rossi, Stoner por Ducati Honda, o Valentino por Honda e Yamaha, o Ed Lawson Yamaha e Honda também, o Jeff Duke Norton Aguilera e o Giacomo Agostini MV Agusta, perdoem, e Yamaha. Isso também dá a dimensão do tamanho da conquista do Marc Marquez neste domingo. Fausto? Pois nomes que são 77 anos de história do esporte, né? E estar comparado, estar ao lado desses nomes é muito bom, né? É muito estimulante para ele, se bem que não é o que ele queria. Ele queria provar para ele mesmo, para o mundo, mas para ele mesmo principalmente, que ele era capaz de voltar ao mais alto nível, e ele venceu 25 de 34 corridas e pode bater o próprio recorde, já que ainda faltam 5 corridas. Essa ele não correu para vencer, a gente já tem corrida nesse final de semana na Indonésia, onde eu acho que ele vai correr para vencer. Então, agora, livre dessa carga de tantos anos, de tantos esforços, só ele sabe pelo que ele passou, ele e a turma em volta dele,
sabem o que ele passou, e depois de se aliviar, né, de tirar esse peso, de mostrar que é capaz, e também não só para ele, para a equipe, né, especialmente para o Didi da linha, né, porque a equipe, a marca, a fábrica tinha dúvidas se ele era a melhor contratação. A gente falou isso na época, no ano passado, né, que foi o Didi da linha que bancou o Mark Marques na equipe e não o Jorge Martins. E bancou com sabedoria, com imensa sabedoria, daquele jeito dele monástico, né, de ficar ali sentado na cadeira. Ele pode sentar na cadeira do Mark Marques e do Banhaia também. Então, a aposta dele deu certo. O Tardosi teve que engolir com toda, né, a espontaneidade dele, a extravagância era contida. Se você olhar as comemorações no boxe no início do ano, eram muito diferentes das que são agora. E o Mark conquistou não só o título, mas a equipe e uma legião de fãs. E o fato de ontem ele ter colocado um capacete vermelho, ter feito... Achei aquela celebração bem Fórmula 1, né? Bem diferente do que a gente vê normalmente. A gente sabe que ele não está satisfeito com isso, fez questão de deixar patente, né, mostrando os 9 dedos, se agachando até o último momento na hora do hino. Então, a gente sabe que ele gosta das tradições, porque ele foi criado assim, e essas novidades tem umas que não são as melhores, mas a intenção pode ser, né, e esperamos que o resultado também seja. Mas o Marques está no 7º céu, né? A festa deve ter varado a madrugada, como a nossa aqui. Eu fiz um Papo Mundo Moto, que é uma conversa ao vivo interativa, até quase 6 horas da manhã, celebrando, falando, elogiando, comentando e ressaltando toda a tenacidade, toda a determinação do Marques em voltar. Parabéns para ele, quem ganha com isso é o esporte. Eu acho que o Marques pode chegar à sua melhor temporada de todos os tempos. Estamos vendo o melhor Marques de todos os tempos, salgado nesse período adverso que ele passou de 2020 até 2024, quando deixou a equipe mais próspera, a marca mais próspera do motociclismo, para embarcar numa aventura aos 30 anos, né? E dando certo. E aí, será que ele vai bater o próprio recorde, Gui? Olha, para 2026, apesar de a gente ter uma aproximação das outras montadoras, e depois a gente vai falar da situação do fim de semana, né? A Aprilia bem apagada, apesar do entreveiro do sábado. A gente tem que lamentar a situação do Martin ainda. Mas eu acho que para 2026 o Marques continua como favorito, tem aí a faca e o queijo na mão para ganhar mais um título. E aí 2027 é uma grandíssima incógnita, né? A Ducati vai continuar sendo a dominante, as outras montadoras têm oportunidades aí de se aproximar ou de talvez dar até o pulo do gato. Então vamos ver, mas 2026 eu acho que nada muda o favoritismo do Marques nesse momento. Esse é o 9º mundial, o 10º tende a vir aí. Vamos ficar de olho. Ele tá, por enquanto, na perseguição ao recorde de triunfos de 2014 também. A gente fica na expectativa, lembrando, como o Fausto bem trouxe, temos mais 5 etapas ainda, começar pelo GP da Indonésia. E só um parênteses, né? Vocês falaram sobre ele ir com tudo na Indonésia. Das pistas do calendário atual, agora só falta a Indonésia. É a única pista que ele nunca ganhou. Vai ser divertido acompanhar, apesar do fuso horário não muito amigável, né? Como foi o caso no GP do Japão, mas em Moteg a gente tinha aí toda a expectativa pela concretização do título. Agora a gente tem a expectativa para o que está por vir no restante do campeonato com relação à ordem de competitividade, porque vimos também o Pecco Bagnaia voltando à tona neste fim de semana. Apesar de toda a celebração do título do Marques, foi um fim de semana muito positivo para o Pecco também, Fausto. Foi sensacional. Só assim, eu acho que essa vai ser a melhor temporada da carreira do Mark Marques, só para fechar. Ele vai superar o número de vitórias e vai superar o número de pódios nessas 5 etapas. Ainda que a gente esteja assistindo a ressurreição do Bagnaia. E sobre isso, há uma história correndo nos bastidores que eu adiantei na transmissão, mas deixei para falar aqui. Tá? Notícias bem fundadas, notícias que partem do paddock e são ratificadas por uma das pessoas mais sagazes de todo o paddock, que é o Carlo Pernat, né, que foi o descobridor do Valentino Rossi. Não precisa falar mais nada, né? No teste de Misano, eles pegaram... Poucas pessoas podem citar as fontes. Uma delas é o Pernat, né?
pegaram a moto do Franco Morbidelli, uma das motos do Franco Morbidelli, e deram pro Peco, a moto inteira, né? E o Peco, pô, achou uma maravilha, né? Achou uma maravilha, mano. Ele já estava pedindo isso, pô, nós estamos na 17ª etapa, indo para a 18ª, ele estava pedindo isso desde o início, né? E ele andou muito bem. E aí, o que fizeram? Tomaram a moto do Franco Morbidelli e deram pro Peco. Mas ele não pode usar o motor dessa moto. O motor tem que ser o 2025. Né? Ele poderia até usar, pode usar em 2026, mas em 2025 não, já está homologado. Aí eles colocaram o garfo, suspensão dianteira da moto do Franco, aerodinâmica da moto do Franco, balança traseira da moto do Franco, aquele amortecedor de massas que o Mark já vinha usando, que foi desenvolvido pelo Edu Perales para a Moto 2. Então, eles tomaram a moto do Franco Morbidelli e fizeram um Frankensteinzinho ali, né? Desatualizaram a GP25. Não é uma atualização, é uma desatualização da GP25 do Bagnaia e falaram para a VR46, se vira, monta outra aí com o que tinha lá na fábrica. Não é uma grande fábrica, não é uma fábrica como é a Honda, como é a Yamaha, né? São as fábricas japonesas, né? Yamaha, Honda, Kawasaki e no outro plano a Suzuki, tem condições de fazer isso mais rápido. Então eles pegaram uma moto, monta aí uma moto reserva para o Franco Morbidelli, porque uma delas vai ficar para o Peco. E o Peco adorou. Ele está usando essa moto híbrida 24, 25, que era do Morbidelli. A moto era do Morbidelli. E agora o Peco tomou confiança com a moto. Ainda teve mais uma coisa. Ele ainda teve... Quem orientou? Foi o Stoner, né, que está orientando os pilotos da academia VR46. E o Stoner ainda deu um dedo lá na Superbike, que foi ensinar para o Bulega como fazer a última curva. E o Bulega chutou. Para que ganhou a primeira corrida, o Bulega ganhou as outras duas com dicas do Bagnaia, que recebeu dicas do Stoner. Então, é toda uma cadeia. O Stoner é um consultor informal da VR46 que a influência dele se estende ao Bezzecchi, se estende ao Bulega e se estende ao Mansi, se estende... assim, uma cadeia dos italianos frente a essa supremacia espanhola, que, claro, eles não gostam muito dessa supremacia espanhola. Eles querem ter um italiano vencendo uma moto italiana. E o Peco renascido, vamos ver como é que ele vai andar lá na Indonésia, em Mandalika, né? Se ele vai poder usar o freio maior que ele gosta e tudo mais. Porém, o que consta no paddock é que ele daqui para frente vai usar essa moto híbrida 24, 25 e muito provavelmente em 26 vai fincar a pé pedindo uma moto mais próxima da 24 do que da 25, porque a 26 vai ser uma 24.1 ou .2, porque vão as equipes estar mais voltadas para o desenvolvimento da 850 para 27. Então, tudo acontecendo. E para o campeonato, é ótimo que o Peco tenha ressurgido, é ótimo que o Mir tenha chegado ao pódio, é ótimo que o Quartararo tenha andado bem, o Miller acabou caindo, mas também andou bem, é ótimo que a KTM ande bem, ainda que seja uma moto frágil, uma moto não muito confiável. Quanto mais paridade a gente tiver, teve um momento no fim de semana que eram as 5 marcas nos top 5 nos treinos oficiais. Então, quem diz que o campeonato está monótono, está chato, é porque realmente não aprecia o esporte, né? Não aprecia as possibilidades que o esporte oferece. Se a gente está vendo na Superbike disputas mais frenéticas entre o Bulega e o Rasgatiolo, na MotoGP a gente está vendo o renascimento de um dos maiores de todos os tempos, que é Marc Marques Alentar. Sem dúvida. Agora, essa história que o Fausto traz sobre o Bagnaia é interessante, né? E nos leva a um cenário interessante com vistas ao final deste ano de 25 e ao próximo também, porque o Bagnaia ensaia uma volta ao páreo. E agora, por mais acachapante que tenha sido a temporada, no sentido do Marques humilhá-lo, dá pra colocar assim, na garagem da Ducati oficial de fábrica, Peco já fala em caçar o Alex na temporada 25, e se de fato houver uma reconexão dele com a moto, ele chega também para 26 sem pressão, praticamente, porque se ele voltar a correr bem, de certa forma ele já vai ter feito o que ele tem que fazer.
E estando confortável, por que não tentar algo um pouco mais concreto frente a Marc Marques? Daí a conseguir uma outra história, mas é fato que a narrativa muda de agora em diante, Gui. Primeiro de tudo, Pecco Bagnaia, seja bem-vindo à temporada 2025 da MotoGP. Nós estávamos te esperando. Porque Antes tarde do que nunca, conforme ele mesmo disse. Exato, porque até então a temporada do Pecco tinha sido humilhação atrás de humilhação. Perdendo pro Alex com uma moto defasada, sendo... Nossa, não dá nem uma palavra pra definir para além de humilhação, né, do que o Marc tava fazendo com o Pecco. Então, assim, o Bagnaia não existia. A gente falava como um coadjuvante. Mesmo os pódios que ele tinha eram pódios, assim, como a terceira força. Não conseguia bater de frente com os irmãos. Quando venceu foi circunstancial. E depois de um tempo ele sequer estava conseguindo os pódios. Então, parabéns. Finalmente veio um fim de semana sólido do Pecco. E aí é curioso, né? Porque a gente teve na última etapa em Misano... não lembro se foi o Gigi da linha ou se foi o Tardosa que falou, também perdi a paciência com o Pecco. Da linha. Da linha. E aí ele fala sobre o teste que ia ter em Misano na segunda. Ele falou assim, também não espera muita coisa desse teste. Não é como se fosse sair. De fato saiu alguma coisa. Seja uma modificação na moto atual, seja a hibridização pegando uma moto do Morbidelli, algo despertou em Pecco Bagnaia. A questão é, isso vai acontecer nas corridas que faltam? E mais importante, ano que vem vai acontecer, né? Mas é que eu acho que pra gente pensar no ano que vem, a gente precisa ver isso repetir esse ano. Sem dúvida. É o primeiro passo que ele deu, só que ele tem que dar o segundo, e aí pra pensar no ano que vem, ele tem que realmente ser um pouco mais sólido. No momento, sobre campeonato, o Alex tem 340 contra 274, então a gente tá falando de 40 com mais 66 pontos. Bastante. Com 5 corridas é bastante, mas dá pra recuperar. Até porque o Alex... Ele conseguiu, teve bons resultados na Catalunha e Misano, mas vindo de uma sequência muito ruim, com abandonos, pontuando pouco. Ele tinha, antes da vitória na Catalunha, abandono, segundo lugar, abandono, P10, P14. Poucos pontos numa sequência de 5 corridas. Então, vamos ver, eu tô muito curioso para saber o que o Pecco vai conseguir fazer em Mandalika, se ele vai minimamente conseguir manter essa performance. Não falo que vai ser uma performance para bater o Marques todas as corridas, mas pelo menos para andar mais próximo, para brigar pela pole position e principalmente brigar com o Alex, se o Alex também conseguir se reerguer depois desse fim de semana, que foi muito apagado. E aí, Fausto? Pois eu queria aproveitar o que o Guilherme disse também para dizer, para falar, para acrescentar que, o Tardosa marcou um ponto nessa tomada da moto se confirmada, e eu acho que né? Tomada requisitada, requisição da moto do Morbidelli, porque mostra que não, as motos, porque o da linha sempre disse isso, as motos são iguais, as motos são 24 para 25, pouquíssima diferença, não são iguais, né? Não são iguais. A 23 para 24 era notório que não era igual, o Marc tinha uma dificuldade, uma deficiência técnica, e ainda assim venceu 3 corridas, conseguiu sorrir novamente, tudo mais, mas o Marc nunca andou na 24, e o Pecco tinha andado. Então ele falou assim, mas a moto do ano passado era melhor. E o da linha falou assim, não, as motos são iguais, capa é mental, isso é psicológico, como dizia o Joel Santana, como diz o Joel Santana, né? E quando eles mudaram, e eu acredito, ninguém fala isso abertamente, que foi o Tardosi que conseguiu essa... Não, vamos experimentar, por favor. Eu sei que o campeonato está perdido, mas vamos experimentar. Experimentaram, deu certo e mostrou que não era bem aquilo, né? Nunca é bem aquilo. Por exemplo, aquele fumacê na pista lá da moto do Bagnaia, que parece ser um problema mecânico. Né, parecia problema. Teve as mais falhadas discussões, né? Era o dispositivo de rebaixamento, era o problema do radiador. E aí perguntaram ao da linha, o que aconteceu? Que a moto estava fumando, parecia que não ia parar, e mais, eles estiveram sob o risco de ser desclassificados, de ser obrigados a parar, porque estava espalhando óleo. A meu ver, era óleo, não era água, era óleo que estava vazando. Aí o Dalinha foi lá, o Tardoso foi lá, o Gracili foi lá, blá, 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 blá. Tem poderio e acabou ficando assim mesmo. Aí perguntaram a ele, mas vem cá, e o que foi aquela fumaça ali?
Aí ele falou assim, amanhã eu te conto. Amanhã ou nunca mais, né? Não vou contar nunca mais, porque eu já vou embora para a Indonésia, ninguém mais vai falar nisso. Porém, acho que houve um problema de motor. Vamos ver na próxima relação, porque a relação de motores, ela sai no domingo de manhã. Vamos ver quando vai sair essa relação e se esse motor foi efetivamente retirado. Então, esses mistérios, a gente nunca vai saber com precisão o que realmente acontece. Porém, parece que foi um ponto, tanto para o Tardosi quanto para o Pecco, que a Moto 24 pelo menos em termos de confiança e tal, tanto que o Morbidelli não está muito preocupado vou ficar com a outra moto e tal, porque ele sabe que as motos são similares e ele está muito acostumado com essa moto, que já andou com ela no ano passado, e se fosse por ele, eu acho que ele ficaria com a 24 até 26, até o final de 26. Então, a gente nunca sabe o que acontece nos bastidores efetivamente. Porém, ponto para o Tardosi e ponto para o Pecco, que fez 37 pontos perfeitos. Claro que nisso também influenciou o fato de o Marques não estar correndo pensando na corrida, mas pensando no título, com toda a razão. Fosse o Marques sanguinário como praxe, ele vendo a moto do Pecco fumacear ali, ele provavelmente teria aplicado uma carga um pouco mais agressiva na parte final da corrida. De qualquer modo, Gui, a gente fala do Pecco e destaca aqui o título Marques nessa edição do podcast. Pecco também agindo como um lorde sempre muito elegante quando questionado sobre o Marques, dando devido peso ao título do companheiro que o humilhou na garagem da Ducati, mas eu acho que o Pecco, se a gente fala de desportividade e uma postura de campeão, ele também é sempre excelente nesse sentido. Com certeza. O ano passado, eu lembro que eu destaquei isso aqui no podcast pós-título do Martin, como que o Pecco, na entrevista da transmissão internacional, não quis falar dos erros dele. Ele falou, esse é um título dele, ele tem que ser celebrado pelo feito, etc. E eu acho que mesmo durante o fim de semana, o Pecco já... Assim, não tem como falar, né? O Pecco estava resignado há muito tempo que ele ia perder esse título. Mas no fim de semana ele falou bastante, assim, fui eu que joguei minha temporada no lixo. O Mark correu sem nenhum adversário esse ano. Então, nesse ponto, a gente tem que admirar o Pecco por não ser antidesportivo. Sempre foi muito cavalheiro em termos de declarações, saber declarar uma derrota, declarar o erro dele. Então, isso aí é muito importante. Fausto, a gente tratou aí do aconselhamento australiano de Casey Stoner aos italianos estes que tem em Valentino Rossi sua figura de liderança. Agora, Valentino Rossi tem a companhia de Marc Marques no rol dos heptacampeões da MotoGP. E o Zênia geral. Exatamente, tem esse empate também. Claro, agora o Marques tem superar o Valentino Rossi e igualar o Giacomo Agostini no seu horizonte ano que vem. Como é que fica essa história? Será que o Valentino Rossi e o Marques vão dar aí num futuro breve, de médio prazo, as mãos e fazer as pazes? Porque a gente teve ali o breve reencontro entre eles no paddock, se eu não me engano, de Missano, em que os dois passam reto um pelo outro, mal se olham e tudo mais. Chegando a hora de superar essa história toda, hein, Fausto? Assim, nós gostaríamos, né? Nós que apreciamos o esporte, gostaríamos que isso acontecesse, mas acho pouquíssimo provável. Pouquíssimo, assim, ainda mais depois que as câmeras que agora buscam tudo, na época, havia uma rivalidade entre o Agostini e o Haywood, por exemplo, brutal, né, entre o Schwantz e o Rainey, então, mas não era tão flagrante porque não tinha tanta câmera, igual no futebol, igual em outros esportes, né? Agora, e mesmo assim, conseguem buscar através de microfones ultra apurados o que as pessoas estão falando. Acho que depois que a câmera mostrou o Rossi rindo na queda do Marques, sorrindo, né? Não foi caiu, mas sorrindo. Então, e o Marques agora igualando os feitos do Rossi, o Rossi não vai voltar. Pelo Marques, eu estava na sala de imprensa em 2017 ou 2018, quando o Marques esticou a mão para o Valentino e o Valentino olhou para cima, fingiu que não estava vendo. Então, pelo Marques, eu acho que essa disputa já teria... Inclusive, ele falou isso esse fim de semana, ele falou assim, me sinto honrado. Ele falou isso, me sinto honrado. É uma honra para mim igualar um número de títulos
do Rossi, não falou quantos, né, para não entrar na polêmica, mas eles tinha fotos, tinha pôster do Rossi no quarto dele de criança. Então, para ele, ainda mais que ele está no auge, né? E o Valentino não tem como mais fugir, né? Ele vai provavelmente ser superado no ano que vem. Acho que o Marques fica no ano que vem para superar o Valentino, né? Em 2020. Eu não vejo o Marques fazendo um fim de carreira como fez o Valentino. Farewell Tour. Não vejo nada disso, tá? Não vejo nada disso. Mas eu vejo o Marques ficando pelo menos até 2026 para o quê? Superar o Valentino. Mas o Valentino acho que não topa fazer as pazes, não topa, tá chateado com o negócio do documentário que a Liberty quer fazer dos 10 anos. A gente recebe muitas mensagens, o Hamilton, a Juliana, eu, Felipe, vocês, e muitas delas falam, porque na Malásia, porque em Sepang, pô, mas isso tem 10 anos, mas para nós que não estávamos envolvidos, é mais fácil superar. Para eles, especialmente para o Rossi, porque o Rossi não tem alternativa, né? O Marques está ativo, o Rossi está parado, então não tem alternativa. Acho que essa troca de cumprimentos não vai sair. Saiu, acho que quando o Luiz Salom morreu, né? Assim, num acidente. Aí foi uma coisa mais por uma consternação, mas por vontade própria, acho que essas pazes não virão jamais. Espero estar errado. Vamos ficar de olho aí. Agora, aquela coisa, né? Faz 10 anos, já tá no passado, mas a data redonda também vai voltar, trazer de volta, aliás, à memória o incidente de Sepang, daqui a pouco 15 e tudo mais. Agora, o empate, muito importante, né? Porque a gente sabe, pegando o lado mais, assim, lúdico da coisa, que há uma parcela significativa dos torcedores de MotoGP, Team Marques, e o outro lado, Team Rossi, digamos assim. Agora, o empate tá aí, Guilherme. O empate tá aí e a tendência é que ano que vem venha o desempate, né? E é um empate que não é só de títulos. O Marques, vamos lembrar, se continuar nessa toada, ano que vem ele corre o risco de ultrapassar o número de vitórias do Rossi na classe principal. Então, vai ser muito curioso acompanhar essa reta final de campeonato do Mark. E aí eu vou jogar um parêntese aqui. Como é que o Mark vai se comportar nessa reta final? Numa briga pelo vice-campeonato entre o companheiro de equipe e o irmão. Porque o comportamento dele, se ele resolver favorecer muito o Alex, pode azedar um clima na Ducati que, ok, já não é dos melhores, mas mais pelo ano ruim do Pecco. Se o Mark começar a ajudar ativamente o Alex, aí a vaca pode ir pro brejo de uma vez. Tem que tomar cuidado com isso aí, né, Fausto? Ele pode, claro, jogar pra torcida e de maneira legítima em prol do vice-campeonato do irmão, mas não dá pra fazer coisas, digamos, questionáveis dentro de pista. Colocar a moto no meio ali, não dá. Pois é, assintosamente eu acho que ele não vai fazer. Não vai fazer. Até porque ele quer o irmão lá. Qual é o desejo? Próxima meta. Plano C, né? Plano A, voltar. Plano B, ser campeão. Plano C, colocar o que ele fez. Ele fez isso em 2020. Ele colocou o Alex na equipe oficial Honda, né? E se ele não tivesse caído, provavelmente ele tinha uma boa chance de ser campeão mundial mais uma vez, né? Não dá pra gente pensar no si. Mas aí a carga toda ficou em cima do Alex, que não é o Bezzecchi, né? O Bezzecchi conseguiu responder melhor a uma carga que não estava destinada a ele, estava destinada ao Martin, e conseguiu corresponder. O Alex não conseguiu corresponder, mas está numa grande fase, e a melhor forma do Mark ajudar o Alex é o quê? Dando uma poeira no no Ganhaia. Se ele der uma poeira no Banhaia, ele deixa o Alex manter ou perder poucos pontos, porque faltam poucos pontos, né? Faltam 185. A diferença do primeiro para o segundo é de 5 pontos, para o segundo para o terceiro é de 9. Se ele ganhar as sprints, ele ganhou 25 de 34 corridas, ele já ganhou. Então, a melhor forma dele ajudar o Alex é o quê? Dando couro no Banhaia. Só que o Banhaia sabe disso também, não vai deixar acontecer, até porque ainda tem a pressão ali do Bezzecchi chegando, né? O Bezzecchi que foi derrubado, o Bezzecchi tinha boa chance, o Bezzecchi fez um corridaço em Misano, né? Então, é tudo muito gasoso, muito etéreo, não dá para você fazer uma projeção correta. Porém, eu acho que o Mark vai com tudo para o GP da Indonésia. Acho que ele vai com tudo para a Indonésia, vai com tudo para todas as etapas, vai querer ganhar na Austrália, vai querer ganhar na Malásia, vai querer ganhar em tudo quanto é lugar, e dessa forma ele ajuda o Alex a ser vice-campeão do mundo, o que para ele é muito bom nessa
perspectiva de tentar... E a moto nova já conseguiu. Quem conseguiu? O Alex pelos próprios méritos, mas a ajuda do Mark também foi determinante para que isso tenha acontecido. E por que eles não requisitaram a moto do Aldegger, por exemplo? Requisitaram do Franco Morbidelli, né, para servir de mula, né, de peça de reposição, né, para a moto do Bagnaia. Porque eles têm uma vontade de colocar o Bagnaia na melhor condição possível para tentar fustigar o Alex nessa reta final do campeonato. Acho muito difícil que isso aconteça, porém, impossível não é. Bom, vamos ver aí. O Alex que acabou terminando um resultado frustrante, apesar de uma leve recuperação, P6 aí para ele na corrida principal, né? O Bagnaia ganha a sprint e a corrida principal, além da pole. Vemos aí o Alex Marques preparando a refeição para o campeão Mark Marques. Faz isso não, hora do almoço, o sushi cairia bem hoje. Mas outros destaques dessa corrida, o Jamir com o pódio na Honda, né? Bem-vindo, Romir, depois de quase completou 4 anos sem um pódio do Romir. Bem-vindo de volta, campeão de 2020. E ainda tá atrás do Luca Marini na tabela, mas enfim... Porque o ano do Mir é vergonhoso. Temos de elogiar a corrida que ele fez, foi realmente um domingo... O fim de semana todo, né? Pole, tudo bem, não tinha muito ritmo na sprint, mas segurou na corrida, o que é mais importante. Agora, Mir, Bezzecchi, citado aqui quarto. Na sprint citada, tivemos um acidente, a Aprilia saiu no prejuízo e o Jorge Martin mais uma vez zicado, hein, Guilherme? É o 4º acidente dele no ano, quarto. Vamos contar quantas corridas o Jorge Martin participou esse ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós estamos na 17ª. O Martin participou de 1/3 do campeonato. Vamos recapitular aqui pra galera. Primeiro acidente, no primeiro dia da pré-temporada na Malásia. Segundo acidente, na semana da abertura do campeonato, ele estava treinando para tentar voltar, se acidenta e quebra de novo. Faz a volta no Catar, sofre um acidente também, quebra de novo e fica afastado até o GP da República Tcheca. Ele volta em Brno. E agora, de novo, e plasticamente falando, eu acho que esse é o acidente mais feio do Martin até agora. Porque assim, ele sai voando no meio das motos. Tem um impacto no chão, o fato de envolver o companheiro de equipe, o fato de ter sido na largada e todas as motos ali, qualquer pessoa podia ter atingido ele naquele momento. Até que ele saiu no lucro. É meio difícil dizer isso, mas dado o ponto da pista e o momento do acidente, né, Gui? Não, podia ter sido muito pior, podia ter sido trágico aquilo. Então, felizmente, foi apenas uma fratura na clavícula. Mas, cara, que ano ruim do Martin. Eu não falo ruim por termos de performance, por ser acidente atrás de acidente. O único ponto positivo do fim de semana é que ele finalmente conseguiu a MotoGP finalmente conseguiu tirar a foto do grid completo com ele usando o número 1. Inclusive deviam ter feito isso na Catalunha ou em Misano, que já tinha todo mundo no grid de novo. Fausto, situação do Martin aí de mal a pior, hein? Muito ruim, né? Isso mostra o quê? Que se o Tardosi acertou no negócio de fazer o enxerto da 24 na 25, o Dalinha acertou na escolha da contratação, né? Acertou na escolha, porque e ontem apareceu isso na transmissão, 18 fraturas para o Jorge Martin. Nossa. Na Aprilia. 18 fraturas, 18 ossos. E essa, vocês viram a fratura? Pô, a fratura exposta, deslocada, horrível. Assim, fim de temporada para ele, acho que não existe mais. Do lado direito, que era o lado que já estava variado. Então, o Martin é afobado. E ele deu sorte, porque ele pegou o Bezzecchi. Teve uma confusão de curva 1, porque a pole é do lado esquerdo, a curva 1 é do lado direito e é do lado do freio. Agora todos eles têm o freio dianteiro na mão, mas ainda assim, todo mundo se sente mais à vontade. Motociclistas normais, né, como nós, se sentem mais à vontade nas curvas para a esquerda, porque qualquer coisa dá uma freada, né? Por exemplo, o side traseiro é melhor do que para o lado direito. Você, quando não tem o freio dianteiro na mão, nenhuma moto de fábrica, de série, eu acho que tem esse dispositivo, a não ser que você coloque como um acessório pós-venda, né? Mas para o lado direito, você tem que soltar o pé do freio, né? Se você entrar com o pé no freio e inclinar, arrasta no chão e tudo mais. Então, eu acho que o Martin se afobou, o erro foi dele. Ele deu sorte de não ter machucado seriamente o Bezzecchi foi ejetado. Confusão danada. E mais uma vez, o Martin no estaleiro. Então, o Dalinha
lá dentro, lá no fundo, deve ter falado: escolhi bem, né? Entre os dois eu escolhi bem, porque se o Martim tivesse sido escolhido, a gente não sabe o se, ele nunca joga, né? Mas quem estaria liderando? Eles perderam o título para a equipe satélite, estariam perdendo o título para outra equipe satélite, né? Pra equipe satélite. Ainda mais você, né? A equipe satélite com a moto velha. Tá, porra. Ainda ia ser pior, né? No ano passado, o Martim venceu na Indonésia, não vai vencer esse ano, né? Mas eu acho que o Mark vai com tudo para a Indonésia, e eu acho que foi uma pena, porque a Aprilia estava num momento bom, a moto tem potencial, uma pena ainda que o Miguel Oliveira tenha saído da Aprilia no momento que a moto está em ascendente, e ele estava numa equipe que era muito ruim, que a equipe já estava falida quando ele chegou. A KTM não parece responder. Tem um outro comentário do Pernat falando sobre o Bastianini ter assinado com a Aprilia, ele falando assim, ó, fomos enganados pela KTM, porque estivemos lá na fábrica, prometeram mundos e fundos, era o Francesco Guidotti que estava lá, prometeram mundos e fundos, o Francesco Guerra, de um Guidotti deles que estava lá, prometeram uma porção de coisas e mudou tudo, assinou, mudou tudo na semana seguinte, mudou tudo. Então a KTM não parece ter força. A Bajaj quer mudar a fábrica inteira para a Índia, quer desativar a fábrica da Áustria, que era o carro-chefe da Made in Áustria, blá, blá, é capaz de não ter. Não sei se teremos KTM em 2027 com uma 850. Então, quem foi para a KTM, o Pedro Acosta tá doido para ir embora da KTM, tá doido. Então, a situação do Martin enfraqueceu a Aprilia no início do ano, e enfraquece a Aprilia no final do ano, e mostra que a opção da Ducati, que eu defendia há anos, desde o ano passado, assim, melhor levar o Marques do que levar o Martin. O Marques é um piloto que você pode trabalhar melhor, e ele tem mais cabeça do que o Martin. Infelizmente o Martin, apesar de toda a velocidade, tem alguns problemas de estratégia. Vocês falarem da KTM também, Pedro Acosta voltando a errar, né? Passou ali reto, escapou na área de escape, terminou lá atrás depois de ensaiar uma briga por pódio. Mas galera, a gente trata aqui do GP do Japão, de MotoGP, mas também temos Moto 2 e Moto 3 para abordar lá em Moteg. Roda a vinheta. Hora de falar de Moto 2, hora de falar de Diogo Moreira, fim de semana de Moto 2 lá em Motegi. Tivemos mais uma vitória de Dani Olgado, segunda vitória dele em 3 corridas, momento muito favorável do espanhol, 2 vitórias no terceiro lugar. Segundo lugar para Jake Dixon, também num bom momento, 2 pódios nas últimas 3 corridas. E o Diogo fechando o pódio aí, resultado importante. Afinal, o Aron Canet teve mais um fim de semana muito ruim, largou lá do fundo para terminar apenas em 15º. E o Diogo também terminou à frente do Manu Gonzalez, que foi o 5º colocado. Entre os dois ficou Davi Alonso. Tivemos aí um paredão sul-americano para bloquear Manu Gonzalez de pontuar mais. Olhando para a situação do campeonato, 238 pontos para Manu, 204 para Diogo Moreira e o Aron Canet 189. Então, Diogo agora isolado como vice-líder do campeonato, 34 pontos atrás do Manu Gonzalez, 5 corridas restantes, 125 pontos em jogo. Fausto, o que dizer aí da Moto 2 lá em Motegi? Pois começou da melhor maneira possível, né? A imagem que ficou da Moto 2 foi o largadaço fulminante. Achou uma brecha. Pô, falei tantas. O Diogo abriu uma brecha e tomou a curva 1 na frente, saindo da segunda fila, da 5ª posição. E o Manu ficou para trás, né? E sobre esse assunto, eu trouxe aqui uma surpresinha que eu guardei para vocês. Mostrei um pedacinho ontem no podcast, no podcast estou mostrando hoje, no Papo Mundo Moto ontem, ao vivo na madrugada, mas guardei para mostrar para vocês declarações do Diogo Moreira pós-GP do Japão. Vou rodar aqui rapidinho, vamos ver se vai dar certo. Ele falando com o nosso Manuel Pessino, que conheço há 150 anos e sempre me ajuda nesses depoimentos exclusivos. Vamos lá. O pódio, como foi a corrida? Bom, muito contente. Acho que a gente fez um trabalho muito bom esse fim de semana. Estou muito contente com isso. Então,
A gente começou o fim de semana difícil, foi difícil dar a volta no fim de semana e acabar o fim de semana no pódio, acho que para estar muito feliz. Então foi um fim de semana muito bom. O Dani hoje parece que tem alto ritmo. Sim. Montado. Bom, desde ontem a gente já viu que ele tinha um pouquinho mais que eu, então quando ele me passou eu já sabia que ia ser muito difícil acompanhar ele na corrida, então por isso que eu deixei ele ir embora. E bom, falei, vou ficar aqui, vou tentar brigar pelo pódio, que eu acho que é o mais importante para mim. Então acho que eu fiz uma corrida muito, muito importante. Saltou para optar a vitória que você já falou agora. Uma sexta-feira melhor. Não, acho que a sexta-feira foi muito boa, mas depende do circuito, a gente tem mais dificuldade ou não. Então, a gente esse fim de semana teve um pouquinho mais de dificuldade e acho que a gente conseguiu dar a volta no fim de semana e conseguimos, conseguimos dar a volta no fim de semana e foi um fim de semana. Respeito do Manu, boa notícia. Bom, acho que isso não é importante. Viu? Bom, falta 5 corridas, 34 pontos ainda, então acho que eu tenho que pensar no campeonato quando faltar 2 corridas, 3, e aí a gente começa a pensar no campeonato. Ele é muito calmo, né? Ele falou assim, você tá pensando no campeonato? Faltam 5 corridas, quando tiver faltando 2. Mas o fato é que o Diogo tá tirando pontos do Gonzalez, abalando o psicológico do Gonzalez, já não é de hoje. Acabou com o psicológico do Araucalé, acabou. Do Araucalé acho que fez 2 pontos, né? Então, a situação, o Diogo agora se isolou na vice-liderança, tá a 34 pontos, eram 150, são 125. 34 pontos é uma diferença razoável ainda, ele não depende só dele, ele depende de um contratempo do Gonzalez, porém, ele entrou na cabeça do Gonzalez, né? O Gonzalez olha no espelho e enxerga Diogo Moreira, e isso é muito bom para nós, né? Eu acho que o Diogo está muito concentrado no dia a dia, vamos ver como é que ele vai se sair na Indonésia, ele gosta de competir lá. E sobre o Diogo, o que falta resolver é o mistério da confirmação do Diogo na MotoGP no ano que vem. A meu ver, se eu fosse alguma coisa da fábrica que está fazendo a contratação dele, eu teria apresentado o Diogo na coletiva de quinta-feira, né? Porque estavam na coletiva Mark Marques, a caminho do título mundial, então tinha 200 repórteres lá, né? Ainda mais no Japão, que eles são fanáticos, adoram o Japão, inclusive pela organização e pela devoção dos fãs. Então tinha 200 jornalistas lá, tava o Marco Bezek vindo de um super resultado em Misano, e tava o Ayogura, que acabou não correndo, mas é herói local. Então era o momento de chegar e falar, ó, tá confirmado Diogo Moreira na MotoGP, e colocava o Diogo lá no palco para falar sobre essa contratação. E ainda que isso aconteça na Indonésia, a melhor oportunidade já passou. Porém, o mais importante fora o marketing, é ele estar na MotoGP no ano que vem, e isso parece ser um fato consumado, mas não oficializado. Então, Diogo, vamos para cima. Eu acho que há chance ainda, existe chance, vai depender, porque quando a gente sair lá da Indonésia, serão 100 pontos, e essa distância, ontem, se ele tivesse conseguido manter aquele início, foi difícil, porque ele mesmo falou que o Olgado está em grande fase, é o que melhor se adaptou à Moto2, quando a gente esperava que fosse quem? O Davi Alonso, 18 vitórias na Moto3, maior vencedor da Moto3 em todos os tempos, e acabou sendo o Olgado, que normalmente perde força na segunda metade da temporada, o grande destaque da Moto2, mas o Diogo conseguiu uma terceira com o Dixon, andou muito bem, achei que o Dixon ia vencer, não achei que o Olgado fosse vencer, achei que o Dixon ia vencer porque ele estava andando muito bem desde sexta-feira, mas o Diogo tirou o Davi Alonso do pódio por 4 centésimos de segundo, foi importante, e foi mais importante ainda o Alonso estar ali atrás e não o Manu Gonzalez. Então o Diogo, pouco a pouco, vai minando a confiança do Manuel Gonzalez, que já foi campeão mundial, tem muito mais experiência que o Diogo, está há muito mais tempo na categoria do que o Diogo, então acho que o Diogo está fazendo uma temporada dentro do que se espera dele, e tudo isso o levou a estar com um pé e
as duas mãos na MotoGP em 2026. Vamos agora para Moto 3, porque tivemos vitória de Davi Munhoz com José Antônio Rueda, que é o líder do campeonato, em segundo, e Máximo Chiles na terceira posição. O Rueda agora já está bem tranquilo, de 125 pontos em jogo, ele tem uma vantagem de quase 100, a gente está falando de 93 pontos de vantagem. Então, dependendo da situação, a gente pode até falar do Rueda campeão na próxima etapa, já nesse fim de semana na Indonésia. O Rueda tem 315 pontos contra 222 do Ángel Piqueras e o Chiles 204. O Fausto Rueda chega na Indonésia já pensando no título. Sim, pô, merecidamente, né? Merecidamente, né? Porque o Rueda é absolutamente sensacional. Não sei como é que ele consegue raciocinar com tanta cabeça fria na confusão que é a Moto 3, né? O Davi Munhoz está em grande fase. Acho que o Munhoz tinha que ter subido. Vai subir em 2027, mas já deveria subir em 2026. Se o Luneta vai subir, se o Piqueras vai subir, se o Rueda, não vou dizer, o do Rueda tem que subir, mas por que o Luneta vai subir e o Davi Munhoz vai ficar na Moto 3? Porque ele tá andando uma barbaridade, não tomou conhecimento da turma, o Rueda ficou lá para trás, e essa corrida foi a única, tinha 40% de chance de chuva, né? Mas a chuva veio, uma garoazinha aí de Sampa, lá em Motegi, e o Rueda ficou meio assim, ele tinha muito a perder, né? Assim como o Gonzalez tem muito a perder, o nosso Moreira tem muito a perder na briga pelo título. Aí o Rueda recuou para 10º e ficou lá, acaba, suspende, faz alguma coisa. Ignoraram o Rueda, ele falou, é? Aí veio, passando todo mundo, fez mais uma grande corrida. E o Máximo Chiles fez um corridaço, meu. Chiles que toma uns capotes de vez em quando, protegido do Marc Marques. E o Valentim Perrone, que a gente não citou, fez uma corrida incrível, perdeu a terceira posição na penúltima curva da última volta, porque o Chiles veio, deu. E o Chiles depois falou assim, pô, eu tava tão concentrado na corrida, e ele tava liderando na última volta, né? O Chiles, ele falou assim, pô, aí veio o Rueda na curva 11, que era a curva mais difícil do circuito, no decidão. Ele falou, o Rueda entrou, eu falei, pô, deve ser a última volta. Pô, cara, 17 anos, né? O que a gente pensava com 17 anos? Muito pouco, né? Aí que ele se tocou, que era a última volta, e aí o Perrone também veio pra cima dele e tal, e ele defendeu com unhas e dentes. Eu acho que o que ele já venceu, e acho que o Perrone, espero que vença uma dessas 5 até o final do ano, tá andando muito bem. Agora temos mais um argentino lá, o Marco Moretti, que também anda bem, não pontuou, mas anda bem. Então a América do Sul bem representada na Moto 3, especialmente com o Perrone. Mas o momento é todo do Rueda, e o Davi Munhoz, a meu ver, tem méritos para subir. Achei que eu assim, pô, o Munhoz vai para a vaga da Italtrans do Diogo, mas não é o Davi Munhoz, é o Dani Munhoz, que é outro Munhoz, né? Então foi uma grande corrida. O Rueda precisa de mais 7 pontos, né? Pelo meu cálculo, mais 7 pontos do que o Chiles, do que o Piqueras, com o Chiles chegando no Piqueras. Acho que ele vai obter esses 7 pontos, porque o Piqueras tá meio balançado, né? Vai subir meio da equipe, mas tá um pouco para quem quer o título mundial, tem que ir além, não tem que fazer o que o Diogo tá fazendo, ainda que sejam 2, 3 pontos, é tirar ponto do Rueda e não ceder cada vez mais pontos. Então acho que a situação tá bem favorável ao Rueda, mais 7 pontos, porque você 100 no final, e como o Guilherme disse que tem 93 de frente, mais 7 pontos é bem viável que ele obtenha em Mandalika. Bem, pra gente fechar o nosso blocão de MotoGP, um recado pra galera que tá assistindo. Nessa quinta-feira, dia 2, a partir do meio-dia, começa a venda geral de ingressos do GP do Brasil de MotoGP aqui em Goiânia, a volta do Mundial depois de mais de 20 anos. Se você por acaso é cliente do BRB, já tá rolando a pré-venda até quarta-feira. Então vamos lá, vamos lotar as arquibancadas, o acesso geral ali do Autódromo de Goiânia. Vamos fazer uma festa bonita ano que vem para essa volta da MotoGP ao Brasil. Boa, muitíssimo bem lembrado. Isso aí, ó, Fausto já reagindo da maneira devida, porque vai ser uma festa bonita de ver, né? E vamos mostrar para os japoneses que a gente também sabe fazer espetáculo, vamos torcer para todo mundo, não vamos ficar com esse negócio de o Rossi foi em 2015, não sei o quê. Pô, vamos ter espaço para torcer para todo mundo, pro Moreira, pro Marques, pro Banhaia, para quem for, né? Pro Perrone,
que a gente faça uma festa tão brilhante, tão colorida, tão estimulante, cheia de energia positiva, como os japoneses fizeram, tanto nas arquibancadas quanto dentro da pista, que os nossos fiscais de pista tenham a mesma criatividade e possibilidade de produzir, né, as fantasias e as homenagens, como fizeram os japoneses, que foram um espetáculo à parte. O GP do Japão é o GP mais bonito em termos de espetáculo, dentro e fora da pista. É isso. Vamos lotar o Autódromo de Goiânia, conforme dito. Claro, a ansiedade cresce a cada dia que passa. Mas agora a gente muda de mundial. Sai do mundial de moto velocidade para o mundial de Superbike. Tivemos a etapa de Aragon. Vocês já trouxeram aí passando como foi, né? Mas concretizando aqui pra galera, Nicolo Bulega vencendo 2 de 3 corridas, o Toprak aí com uma vitória e 2 segundos lugares. A briga entre eles se reacende, digamos, tendo em vista o resultado deste fim de semana, com 2 etapas para o fim do campeonato aí nesse Estoril, em Portugal, e Jerez em outubro, ambas. Mas no momento a gente tem a seguinte situação de campeonato: Toprak com 523 pontos, Nicolo Bulega com 487 e o Danilo Petrucci bem atrás com 284, 36 pontos entre os dois líderes, Toprak, Razgatlioglu e o piloto italiano da Ducati. Falou só pra mostrar que sabe falar. Né? Essa foi só pra esbanjar, né? 36 pontos entre eles, 124 ainda em jogo com essas 2 etapas faltantes. Fausto, a situação tá interessante no Mundial do Superbike. Tá espetacular, né? O Bulega conseguiu... Bulega, Razgatlioglu, conseguiram... Eles estão fazendo um duelo sensacional, né? E o Bulega recebeu um WhatsApp, um zap lá, uma mensagem do Bagnaia. Meu irmão, tu tem que fazer a 14 assim, ó, joga, faz a tomada, faz a tangente assim, joga tal marcha e tal. E aonde que ele ganhou a corrida? Na 14. Ele perdeu a primeira. Cara, foi uma corrida incrível. Acho que foram... o público... tinha a MotoGP no mesmo final de semana. Acho que deu um público de pouco mais de 20 mil pessoas lá em Aragão. Mas, porra, devia ter lotado, porque as corridas foram incríveis, fantásticas, extraordinárias, especialmente entre o duelo entre o turco e o italiano, né, de Ducati. E se a Ducati andava mais na reta, aí aquela reta de indecida lá, da saída da bateria lá, para fazer a 14, era determinante para que o Bulega tivesse uma vantagem, mas aí o Toprak vinha de punho e botava do lado e passava na curva 1. Eles trocaram de posição mais de 20 vezes na corrida 1. Foi incrível, foi uma corrida sensacional. O Toprak se queixou de que a BMW teve uma redução na potência, na limitação de giro de 18.700 para 18.000, e que isso deixou a Ducati andando muito mais. E isso é uma coisa que, se é complexa para o público entender, era uma coisa que poderia ser feita na MotoGP para 2027, né? Em vez de reduzir a cilindrada, reduz a capacidade do tanque, ou reduz os giros, né? Porque aí você consegue igualar as motos, mas é um grande campeonato. Essas foi 2-1, né, a favor do Bulega, e o campeonato está em aberto, porque, ao contrário dos 37 pontos em jogo da MotoGP, são 62 pontos em jogo na Superbike, e faltam 2 etapas, né? Então são 124 pontos em jogo. A vantagem caiu para 36, não é isso, Guilherme? Acho que caiu para 36. Então, próxima etapa, Estoril. Vamos ver aquele S lá no final, que é o ponto forte do Estoril, aquele pá no final ali. Vamos ver. E ali a BMW é mais rápida. Ali, e o Toprak, ele fez um RL freando na traseira do Bulega, freando colado no Bulega, com a traseira lá no alto. Parecia que estava fazendo de firula. Não era firula, ele estava usando tudo que tem. Ele freia bem demais, mas o Bulega foi um adversário valoroso. Perdeu de 1-0 no sábado, virou na corrida da Superpole, virou na corrida 2 e diminuiu a vantagem. Diminuiu um pouco, mas diminuiu, e os pontos, como são muitos, permitem que ele ainda sonhe com o título. Acho que o título ainda está mais na mão do Toprak, mas essa reta final do Mundial de Superbike na classe principal vai ser absolutamente incrível, imperdível.
Isso aí, vamos passar aí pelas outras 3 classes, porque tivemos programação completa do Mundial de Superbike em Aragon. Na Super Sport, tivemos vitórias do Valentin Debise e do Canchu, e o líder, Stefano Manzi, foi ao pódio nas 2 corridas. O Manzi e o Onchu, 2 pilotos Yamaha, são os únicos pilotos ainda vivos na briga pelo título da classe. O Manzi tem 380 contra 320 do Onchu, 100 pontos em jogo. Na Super Sport 300, vitórias de Carter Thompson e Matteo Vanucci, em um fim de semana que situação complicada para os líderes ali na corrida 2, vários abandonos, e o próprio Beñat Fernandes foi apenas o 10º colocado. Falando dos brasileiros, na Super Sport 300 temos 2 brasileiros. Turquinho Maier foi P12 na primeira corrida e um pódio gigantesco na segunda prova, uma grande recuperação largando da 15ª posição, e o Kevin Fontainha foi P16 e P15. Olhando para a situação do campeonato, também 100 pontos em jogo e tudo muito em aberto. O Beñat Fernandes é o líder, 172, 159 para o Davi Salvador. O Turquinho é o 7º com 112 e o Kevin Fontainha é o 18º com 31. E para fechar, para o Fausto comentar aí esse blocão de Superbike, tivemos também a penúltima etapa do Mundial de Yamaha R3. Tivemos 2 vitórias do Alessandro de Pércio para ele já garantir o título com uma etapa de antecedência. Falando dos brasileiros, Mário Salles foi 5º colocado na primeira corrida e 4º na segunda. Aymon Bocanegra, 7º na primeira corrida e 18º na segunda. O de Pércio, como eu falei, campeão já antecipado, 210 pontos, mas a briga pelo vice tá insana. O Christopher Clark é o 2º e para vocês com 125 pontos. Para vocês terem uma ideia, o Mário Salles é o 5º com 121. A gente tem do 2º ao 5º colocado, separados por apenas 4 pontos, Fausto. O que dizer das classes de acesso aí do Mundial de Superbike? O couro comeu, o Manzi perdeu a oportunidade de fechar o título, era difícil ele fechar. Valentin Debise conseguiu, depois de quase 90 corridas, um piloto já com mais de 30 anos, conseguiu vencer a primeira, parabéns para ele. O Manzi perdeu a corrida 2 por 4 centésimos ou 2 centésimos, né? Então perdeu para o Chen Onju, não se sabe ainda qual vai ser o futuro do Onju, mas o Manzi tem favoritismo para fechar esse título no Estoril. E na Super Sport 300 é a Moto 3, né? Aquele corpo que passa, repassa, ninguém tira a mão. E no final, o Turquinho foi ao pódio na corrida 2 e o Bernard Fernandes lidera esse campeonato com a Cove, que é uma moto chinesa, né? É uma cópia da mas é a moto chinesa. E é muito bacana que a gente tenha outras marcas envolvidas, especialmente a chegada dos fabricantes chineses, que é exemplo dos japoneses. Quando os japoneses entraram, eles quebrava tudo, os ingleses achavam graça, né? Essa bicheira aí leva para o Japão a pé. E aí eles passaram a dominar, tiveram uma grande fase. Agora os europeus voltaram a equilibrar as coisas e estão na frente na MotoGP, né? Depois de uma grande dominação dos japoneses, e a chegada da China é muito boa, porque a gente já teve a Espanha ganhando o Mundial nas classes de acesso, já teve o Japão ganhando o Mundial nas classes de acesso, já teve os europeus muitas vezes, e agora a chegada dos chineses também deve ser saudada com muita energia, porque estimula que a gente tenha, vou dizer um copersuca, mas que a gente tenha outros fabricantes de outros continentes se candidatando a competir em equipamentos com os mais tradicionais fabricantes do mundo. E isso, para qualquer esporte, especialmente no esporte a motor, que é muito dominado pela Europa, é amplamente saudável. Então, vamos ver se o Fernandes consegue fechar esse título. Turquinho recuou uma posição, né? Recuou para 7º no campeonato, mas está bem também. Fontainha aprendendo a cada prova. O Marinho vai fazer a seletiva da Rooks Cup, não sei se o Aymon vai fazer, mas o Marinho vai fazer a seletiva da Rooks Cup, vai fazer a SPN Academy lá do Nico Ferreira para se preparar para essa seletiva para 2026. Então os nossos pilotos estão trabalhando diariamente, treinando, se esforçando, se preparando para competir com os melhores do mundo. Se a gente tem talento na parte humana, temos talento também em equipamento para estar lá. Nos falta o de sempre, recursos, mas vontade e
habilidade, capacidade, nós temos de sobra. É isso aí, continuando com os nossos talentos brasileiros, já ouvimos Diogo Moreira hoje, agora vamos ouvir Turquinho Júnior falando um pouquinho aí sobre como foi esse fim de semana em Aragão, essa grande corrida de recuperação para terminar no pódio. Roda aí. Bom, galera, acabamos a segunda corrida aqui em Aragon, fechei com um pódio, mais um pódio para mim nessa temporada. E primeiro eu queria dedicar esse pódio à minha avó que está no céu, que faz muita falta aqui para mim, quero dedicar para ela. E é isso, estou muito feliz pelo pódio, trabalhei muito no final de semana, muito difícil, mas que a gente conseguiu dar a volta por cima e nunca desistir. Então é isso, agora é voltar ao Brasil e trabalhar mais para a próxima Estoril. Valeu! E muitas graças a todos por venir e estar. Ouvimos aí Turquinho Júnior, Humberto Maier nos representando sempre muito bem. E agora a gente muda de terreno, falar um pouco do mundo off-road, porque teve competição importantíssima este fim de semana. Roda a vinheta. Hora de falar do mundo do off-road, dessa vez, pelo menos por enquanto. Mais tarde a gente vai falar de motocross, segura a emoção, que agora a gente tem que falar do mundo do rally, porque tivemos definição aqui no Brasil e lá fora também. Vamos começar com o brasileiro de Rally Raid. Rolou nessa última semana o Rally Tocantins, organizado ali pela própria comissão do Rally dos Sertões, última etapa do brasileiro. E olha, em uma prova emocionante, tivemos ali também um grande resultado para a Yamaha, né? 5º título consecutivo na geral, inclusive dessa vez com o Gabriel Tomati. O Gabriel teve aí um ano fantástico, primeiro ano dele como piloto Yamaha, e já chegando, inclusive com o título brasileiro de Rally Raid, e não foi o único. A Yamaha também levou na Moto 2 com o Gabriel Bruning e na Moto Over, o Ricardinho Bob Martins já tinha sido campeão lá nos Sertões, então os 3 títulos principais ficando com a Yamaha. Fausto, é um grande momento, né? A gente tá vendo uma boa fase também do Rally Raid brasileiro, para além do que a gente tem no motocross. Pois é, e pentacampeonato do Rally Tocantins, né? Muito bom, o Gabriel Tomati chegando com tudo. Ele quebrou a mão no início da temporada, mas se recuperou e foi providencial, né? Porque o Adrian Matic também teve um acidente e não conseguiu repetir os títulos anteriores, mas o Gabriel Tomati nos representou bem demais. O Gabriel Bruning, catarinense, anda sempre muito forte, e o Bob Martins dispensa comentários, como falam muitos narradores. Dispensa comentário aí, eu não falo nada, mas o Bob tem uma grande experiência e não é fácil tocar T7 no Tocantins, é aquele areão desértico, é difícil, a moto pesada, e a equipe Yamaha se saiu muito bem, mais um título no Rally, equipe Yamaha IMS Rally Team, parabéns ao Wellington Valadares, que é o grande chefe da equipe, meu contemporâneo do motocross, grande chefe da IMS e coordenador desse time campeão, mais uma vez, parabéns para os azuis, que no deserto meteram a mão e conquistaram mais um grande título para a Yamaha. E agora vamos ouvir um pouquinho do Gabriel Tomati e do Gabriel Bruning, né, os Gabriéis campeões do brasileiro de Rally Raid. Fala, turma! Bom, feliz demais, esperei muito por esse momento, finalmente o título geral veio, já tinha um título na categoria Moto 2, agora veio o título na geral, o geral das motos, ano que vem o número 1. Continua no time azul, só que dessa vez ele está no Brasil, está com a gente, estou muito feliz por isso. Obrigado, Yamaha, meu primeiro ano no time. Muito feliz de entregar esse título para vocês aí e a gente poder comemorar isso junto. Valeu demais, foi um ano muito duro, mas a gente chegou no fim com a vitória. Fala, galera, finalizamos aqui o Rally Tocantins, a primeira edição aqui saindo de Palmas. Foi um rally bem legal, bem divertido, 4 dias bem duro, rápido, especiais inéditas. Consegui consagrar campeão da Rally Moto 2. E terceiro da geral, foi um resultado muito importante, muito contente, e agora focar para 2026. Go Blue!
E saindo do Tocantins, saindo do Brasil, vamos para o além-mar, vamos falar de Portugal, porque nessa última semana tivemos também o Mundial de Rally Raid, o W2RC, inclusive com definição de campeão. Daniel Sanders da KTM, num ano aí essencialmente perfeito, venceu todas as etapas do Mundial até agora. Então a gente tá falando de Dakar, de Abu Dhabi, South African e agora Portugal para levantar o título com uma etapa de antecedência. Fausto, ano perfeito do Sanders, vai pro Marrocos na final, tranquilinho. Pois é, o rally é muito difícil. O rally, a gente sabe, é muito difícil. O Guilherme teve a oportunidade de acompanhar os Sertões, eu também. É muito difícil, você tem que ter a cabeça muito fria, planejar bem, saber a hora de olhar o roadbook, porque você olha o roadbook a 150, passa a 200 metros, então se tiver algum obstáculo, e tem que ter uma planilha muito bem feita, e no Mundial a gente sabe que isso acontece, né? Então, parabéns ao Daniel Sanders, que conquistou por antecedência esse título, e vamos ver o que vem aí na temporada 2026, um campeonato que ganha espaço. São várias as modalidades que a FIM, são mais de 40 modalidades diferentes que a Federação Internacional de Motociclismo chancela, homologa, sede nova lá na Suíça, corredor da fama para várias modalidades. Tem um critério da FIM, tem um critério da Dorna, tem um critério da Liberty, mas o critério que eu acredito, que eu gosto e valorizo mais do que todos, é o da Federação Internacional de Motociclismo, criada em 1904, uma instituição centenária comandada pelo lusitano Jorge Viegas. Então a gente tem um lusitano presidente da ONU, secretário-geral, né, presidente da ONU, e tem um lusitano presidente da Federação Internacional do Motociclismo, que nos deixa felizes porque são países da língua portuguesa que têm aí uma grande atuação no esporte e também na vida das pessoas. É isso aí, falando em língua portuguesa, no lado FIA aí de carros, a gente tem o Lucas Moraes, que já participou aqui do podcast, já bateu papo com a gente, começou aí também no mundo do esporte a motor. Com motos, ele venceu a etapa deste fim de semana. Lembrando que é um mundial só pros dois, né? Tanto FIA quanto FIM. Tudo junto por ali. O Lucas venceu, tá 10 pontos dele, o príncipe do Qatar, Nasser Al-Attiyah, que teve uma etapa ruim, mas temos 50 pontos em jogo aí antes da etapa final no Marrocos. Então vamos ver, quem sabe o Lucas Moraes também nos representando Levo fé no Lucas, que começou no motocross, esteve no motocross, no supercross, no arena cross. Isso é a base. O pessoal que vem das motos, como Peter Hansel é o grande exemplo disso, quando passa para os carros, especialmente nas provas de rally, tem uma experiência imensa, porque no carro ele tem um navegador, né? Na moto ele faz tudo ao mesmo tempo agora, e é muito mais difícil e perigoso, mas dá uma experiência, uma capacidade de leitura de terreno que quem só andou de carro não tem. Então, Lucas, vamos empurrar esse príncipe, rapaz. É isso aí. Despachar o príncipe do Qatar e também o Lattegan, que tá na segunda posição. Exatamente, Henk Lattegan. Mas o Fausto citou a experiência do Lucas com o motocross. Temos de falar de motocross das nações, Guilherme. Chegou a hora daquele dia do Fausto, ele já tá animado com isso há muito tempo, mas finalmente chegou o momento, nesse fim de semana, o Ironman Raceway em Crawfordsville, estado de Indiana, nos Estados Unidos, vai receber o motocross das nações. E o time Brasil, olha, tá muito bem representado esse ano. A gente vai ter 3 pilotos concorrendo. Enzo Lopes na MX-1, Beti Búrcio na MX-2 e o Fabinho Santos na Open. Fausto, o que dizer? Quais são as expectativas para esse nosso time Brasil no Ironman? E também, eu queria que você falasse sobre a Superfinal Mundial da YZ, que vai correr esse fim de semana também junto com o Motocross das Nações. Pois é, o Motocross das Nações começou antes do Mundial de Motocross. Começou antes do Mundial de MotoGP, começou em 1947, começou antes de 49. É uma competição das mais antiga que ele no motociclismo, só o Six Days, né, que começou na década de 10. Né? Porém, o motocross mudou muito, o Motocross das Nações também mudou, as motos, a exemplo da MotoGP, deixaram de ser 2 tempos para 4 tempos. Estamos com uma super equipe, a meta para nós é o top 10. A meta nossa já foi anteriormente classificar para o domingo, era muito difícil, conseguimos classificar, conseguimos resultados empolgantes com Jorge Balbi,
com Cristiano Lopes, com vários pilotos, com o Paulo Stedley, com vários pilotos, Massoud Nassar, Chumbinho, Becker, que nos representaram naquela época, com Roosevelt e Assunção. Já tive 4 vezes no Motocross das Nações, é a Copa do Mundo do motocross e vai ser em Indiana, nessa pista meio arenosa, é a pista que abriu a temporada do AMA Motocross. Nossa equipe é muito forte, a meta agora não é mais chegar na final, acho que nós estaremos na final, a próxima meta é chegar no top 10 da final, coisa que nunca conseguimos e estamos perto, porque a nossa seleção brasileira de motocross é das melhores já escolhidas. Os favoritos, pô, a gente sabe, são os australianos, né? Os favoritos são os australianos, com o Jet Lawrence. O Jet Lawrence ganhou $1.300.000 naquele playoff, porque ainda ganhou as outras corridas. O Hunter Lawrence ganhou $600.000 lá também, vai fazer uma dupla, o trio. O terceiro piloto é o Kyle Webster da MX2, que é um bom piloto também, mas os irmãos Lawrence, a meu ver, são os favoritos para vencer. Os Estados Unidos tiveram aí uma baixa, né? Os Estados Unidos são os maiores vencedores dessa competição, tiveram uma baixa aí com o Chase Sexton, para variar, tomou-lhe um capote, né, como de hábito. O Hayden Deegan também tomou-lhe um capote, mas vai alinhar. Deegan, RJ Hampshire e Eli Tomac, 2 Yamahas e uma Husqvarna representando os norte-americanos. Vai ser uma grande prova, acho que os americanos têm uma vantagem porque conhecem a pista, correm em casa, coisa que os australianos também têm, porque correm nos Estados Unidos, mas a gente nunca pode esquecer os franceses, que têm o Romain Febvre, recém-sagrado campeão mundial na 450 como principal piloto, o Maxime Renault, que foi campeão na MX2 em 2021, piloto da Yamaha, também faz parte do time, assim como o Mats Vallin da Kawasaki, representando também a equipe francesa. Então, franceses, australianos e norte-americanos, a meu ver, são os favoritos, e o Brasil, se as coisas caminharem como o resumo profissional deles indica, dos pilotos, estaremos no top 10 lá em Indiana. Força para eles nesse fim de semana. O fim de semana tá lotado, né? A gente tem MotoGP correndo na Indonésia com todas as suas classes de acesso. A gente tem Motocross das Nações e aqui no Brasil também temos etapa do Moto 1000 GP, o Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade. Vai fazer a antepenúltima etapa da temporada 2025 lá em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Sábado e domingo tem corrida, inclusive corrida com transmissão aqui da Motorsport TV Brasil. Vocês vão poder acompanhar aí a classe principal, a GP1000, a Yamaha R-Series, então fica de olho. E semana que vem a gente vai comentar tudo isso e muito mais aqui no nosso podcast. É isso aí, minha gente. Mais um motivo para você se inscrever e ativar as notificações aqui na Motorsport TV Brasil no YouTube. Se você tá ouvindo a gente nos agregadores de áudio, também não esqueça aí de ativar as notificações, mandar pra galera que vocês sabem que gosta de motociclismo esportivo e acompanhar também tudo aqui no YouTube. Então é isso, minha gente. Olha, edição de hoje histórica por nós, mas não... Mark Marques fazendo bonito, e a gente é obrigado a repercutir a relevância do título que o Mark conseguiu aí neste ano, e claro, passando por vários terrenos como é praxe, né, Gui? Vários campeonatos, vários brasileiros, a gente falou de Diogo Moreira, a gente falou de Turquinho, de Kevin, de Mário Salles, a gente falou até das 4 rodas, até do Lucas Moraes, então... Um dos programas mais parrudos que a gente já fez, mas com justiça, a gente tinha muita coisa pra falar hoje. É isso, Fausto. Foi um prazer trocar essa ideia contigo, porque o dia pediu e está aí, Fausto, arrematando o podcast de hoje com ele, Mark Marques. Pois é, o Mark Marques que fez uma pintura oficial, especial no capacete vermelho e tal, com o olho de Daruma, que é uma superstição dos japoneses, que eles... É um grande nome do budismo, e para você pedir, é uma superstição de você colocar o rosto dele e sem as pupilas, e quando você faz um desejo, você pinta uma pupila, e quando você obtém o seu desejo, você pinta a outra pupila. E o Mark Marques ontem pintou a segunda pupila, atingiu a sua grande meta de ser mais uma vez campeão mundial, depois de todo o calvário que passou. Então, mente de samurai, mão no fundo, e é isso que a gente quer para todos os pilotos, especialmente os brasileiros, onde quer que eles estejam competindo. Então, boa semana para todos, muito obrigado, Carlos Costa, Guilherme Longo, a turma que esteve conosco em mais um podcast, aquele abraço de samurai, acelera Brasil, acelera Diogo Moreira.
É isso aí, minha gente. Segunda-feira que vem temos um encontro marcado. Já deixa o like, manda pra galera. Um abraço, tchau, tchau.